Olá! Olá, Gisele, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bem. Você me ouve bem? O som tá bom para você aí? Escuto super bem. Perfeito. Tá só ajustando aqui a câmera. Ó, É, tá ajustando já aqui tem uma também. galera aqui conosco. Você viu? Hoje, olha, eu demorei uns minutinhos para entrar e o povo já estava me mandando WhatsApp perguntando: já começou? Eu, não, calma. Que bárbaro, que bárbaro. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Como que você tá aí, Gisele? Eu tô Você, ótima. família, o seu time aí em São Paulo, todo mundo bem? Tudo bem, trabalhando tudo em home office, mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Hoje eu estava começando aqui comentando que hoje a gente vai ter um tema super legal com uma pessoa que eu nunca vi um currículo tão gigante quanto o seu. Imagine, imagine. Gente, seu Obrigado. objetivo de vida, o tamanho desse currículo dessa pessoa. Imagine, que isso, que isso. Eu É, acho que a gente pode esperar uns minutinhos, porque tem muita gente que tá me mandando WhatsApp aqui, perguntando já começou, então acho que as pessoas vão se conectar. claro, claro, sem problema nenhum. Oi, Piti linda, saudade de você. Você tá me escutando bem? Eu estou muito bem. Ah, então tá bom. Manda que todo mundo está me escutando, porque as pessoas falaram da última vez que eu tava meio longe, assim, a voz. Perfeito, perfeito. Ô, Lori, é Lori que Sim, fala, né? Lori, tá Não tô correto, falando perfeito. errado, não, né? Não, não tá não, não tá não. Mas eu já tô muito habituado, às vezes tem Lori, Lori, é super tranquilo, não tem problema nenhum não. É. Enquanto as pessoas entram, eu acho que é super bacana você se apresentar, porque você tem um conteúdo muito bacana, eu acho que é muito válido. Tem muita gente que me mandou falando que estudou pós com você. Olha que coisa Que legal, engraçada. que bárbaro, né? Que bom, que bom. Bárbaro, né? Ó, só que você aos poucos está entregando a minha idade, né, Gisele? Não, fica tranquilo, não tô entregando, não se entregue. Perfeito, perfeito. Não, mas sem problema nenhum. Então, as pessoas que ainda não tive a oportunidade de conhecer, os colegas, enfim, todos que estão conosco, meu nome é Lori Crisel, eu sou arquiteto, já com 20 anos de carreira aí nessa linda profissão que eu adoro, sou apaixonado, e aí sempre migrando entre arquitetura, o design, a iluminação, e sempre com um pé no mercado e um pé no ensino, né? Eu sempre fui muito vinculado a isso, inicialmente eu fiquei com graduação e pós-graduação, hoje só em pós-graduação, talvez aí o pessoal comentou com você. Foi. Enfim, alguns anos atrás, aproximadamente 16 anos atrás, eu fui morar no exterior e aí eu trabalhei em um grande escritório e esse escritório ele fazia parceria com gigantescos escritórios. Então eu tive uma passagem aí por alguns escritórios bem conhecidos mundialmente e logo depois dessa passagem por lá, através das portas que isso me abriu, eu mesmo, por livre e espontânea vontade, fui fazendo imersões em outros escritórios também muito grandes, muito conhecidos, e aí foi um pequeno giro pelo planeta aí, que é o que você deve ter comentado Sim. do currículo. E nessa época, Gisele, eu tive contato com algo, veja bem, quando eu fui para lá, eu já tinha o título de mestrado, eu já era mestre aqui no Brasil. E somente lá, chegando lá, eu brinco que eu fui, apesar da titulação, eu fui como um profissional que sabia sobre arquitetura. E eu voltei um arquiteto, porque lá eu tive a oportunidade de vivenciar projetos de muitas ordens diferenciadas, principalmente em termos de dinâmica de projeto, modalidade de prática projetual e também, inevitavelmente, a questão das dimensões. Eram projetos assim, gigantescos, né? E se falava muito naquela época, e esses escritórios todos trabalhavam em cima disso, de uma arquitetura chamada arquitetura cognitiva, que é a arquitetura que trabalha com os nossos campos cognitivos. Então, eu comecei a mergulhar no universo onde aquilo que eu conhecia de arquitetura, que era forma, estética, forma, função, estética, esse tripé ele não era avaliado no primeiro momento projetual. Sempre os projetos começavam-se pelo usuário, né?
como que nós vamos fazer as pessoas sentirem tais coisas. Nossa, Porque que aí a legal. gente mexia nos campos cognitivos das pessoas. Então, foi uma experiência aonde a gente só falava de traço, a gente só falava de forma, de pureza, de volume, de estética em si, no segundo momento. O primeiro momento era como que nós vamos fazer com que as pessoas tenham esse tipo de sensação no espaço. E aí a gente começava a projetar. Essa era a arquitetura cognitiva. O tempo passou, eu fui me apaixonando cada vez mais por isso, dediquei todos os meus estudos em cima dessa linha, e mais recentemente, já estou entrando agora para o mundo do neuro, né? Sim. E mais recentemente a neurociência começou a ser descoberta por inúmeras áreas, ela é uma ciência de base, e ela intrinsecamente, de uma forma superficial, ela estuda o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro. E ela começa a ser utilizada na psicologia, e a gente tem a neuropsicologia, no marketing, neuromarketing, business, neurobusiness, por aí vai. Ficou muito difundido quando se falou muito de programação neurolinguística, né? A famosa PNL. Sim. E aí várias áreas foram pegando isso e a arquitetura se apropriou também. Então, hoje a gente usa o termo neuroarquitetura, que na verdade é neurociência aplicada à arquitetura. Né? E aí, juntando, fica a neuroarquitetura, como todas as outras áreas fizeram também. E aí, todo esse conhecimento, essa bagagem que eu já tinha da cognitiva, que a cognitiva trabalhava em paralelo com a arquitetura sensorial e a arquitetura comportamental, então agora a gente tem mecanismos, vamos chamar científicos, que nos mostram como as coisas se operam e a partir daí a gente tem mecanismos para trabalhar isso em projeto. Né? Então, resumindo de uma forma muito rapidinha aí, esses 20 anos a gente estaria dentro de um cenário como esse. Gente, porque eu comecei falando, para quem entrou agora, que hoje era um conteúdo super bacana e que se ele fosse falar só do currículo dele, a gente levaria uma live inteira. Imagine, imagine. Obrigado, Gisele, obrigado. Porque realmente é assim, é sensacional e são muitas coisas bacanas, assim, a parte de iluminação, são tantas coisas incríveis que eu vou te falar que na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que vamos falar? Porque são muitas coisas legais. E qualquer coisa a gente marca outras lives, não tem problema nenhum. Não, eu acho super válido, inclusive. Assim, para começar, a gente, hoje, o momento, as pessoas estão falando muito sobre neuroarquitetura, né? Falando, mas eu acho que ainda tem muita gente que fala, mas fala de uma forma muito superficial. E eu queria que você explicasse um pouco mais o que de fato é, né? E Perfeito. o que isso muda no nosso meio. Tá. Então, realmente, o que você disse acontece bastante, principalmente nesse mundo da internet, né? A gente vê Muito. muitas pessoas falando muitas coisas e às vezes acontece assim, fazem uma determinada... Isso não é por maldade, né? Faz uma determinada leitura e quer trazer esse conteúdo para outras pessoas e às vezes pode ter um pequeno equívoco de interpretação, alguma coisa nesse sentido, mas Exatamente. ninguém faz isso por maldade, realmente porque é um universo muito novo mesmo. Bom, então a gente vai voltar àquele ponto que eu falei para você. Quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura. Se a gente for pegar a neurociência em si, mais uma vez, de uma forma superficial, ela estuda o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro. Então, o que se coliga com o que provoca o que, e assim sucessivamente. Isso é uma base muito forte na área da saúde, na área da medicina. Bom, quando isso é acoplado para outras áreas, a gente pode trazer isso para a arquitetura, isso nos auxilia a entender como que as coisas acontecem. Então, vamos começar dando exemplos simples. Às vezes, eu, você, qualquer pessoa que está aqui conosco, entra em um determinado ambiente e tem uma sensação assim, caramba, que coisa legal isso aqui, que ambiente fantástico. É uma sensação. Às vezes pode acontecer o oposto. A gente entra em um determinado espaço, nossa, tem alguma coisa aqui que me desagrada, não sei muito Incomodando. bem o que que é. Isso, às vezes até alguém pergunta para você, mas o que está incomodando você? Você diz, não sei, mas está me incomodando. Então, quando a gente entende os processos e os mecanismos cerebrais que nós temos, a gente consegue entender por que essas coisas acontecem. O que que faz com que eu tenha determinadas sensações, sejam positivas, sejam negativas. Então, quando a gente fala de neuroarquitetura, trazendo isso para os espaços, para que se destina
essa linha de estudos, nós estamos trabalhando nada mais, nada menos do que entender esses processos. E a partir dessa compreensão, nós podemos, no nosso ato projetual, não vou dizer predestinar, mas a gente consegue lançar convites através do projeto para que as pessoas sintam aquelas sensações. A neuroarquitetura em si, ela não está trazendo nada como novo. Ela está nos ensinando a projetar para que aconteça algo que a gente já sabe que acontecia. Eu sempre digo que existe a boa arquitetura e existe a neuroarquitetura. A boa arquitetura, ela sempre existiu, inúmeros projetos foram consagrados até hoje, enfim, eles estão aí, sempre aconteceram, profissionais excepcionais que a gente tem e teve no mercado, e a neuroarquitetura são mecanismos que nos auxiliam a uma boa arquitetura. Então, às vezes as pessoas falam assim, a neuroarquitetura precisa ter um excelente briefing. Vamos lá, um excelente briefing faz parte de uma boa arquitetura. Se eu tiver mecanismos de neuroarquitetura, eu consigo fazer mais traduções para o projeto desse bom briefing. Mas um bom briefing bem estruturado, ele por natureza sempre fez parte de uma boa arquitetura. Então a neuroarquitetura ela vai fazer com que eu entenda esses processos. E aí, através disso, N situações que antes a gente trabalhava enquanto profissional que projeta, no empirismo, né? Olha, tal coisa é muito legal, eu vou fazer. Nossa, eu vi uma coisa super interessante, eu vou fazer. Nós não sabíamos por que achávamos aquilo legal e não sabíamos por que algo era tão interessante. Simplesmente nós sentíamos isso e trazíamos isso para o projeto. Agora nós entendemos por que aquilo nos gera essas sensações e aí então a gente consegue adotar através de inúmeras práticas, tomara que a gente tenha tempo de conversar aqui um pouquinho sobre as técnicas, levar isso para projeto. Então, a neuroarquitetura em si é isso, ela faz com que eu entenda racionalmente esses processos que o usuário tem. Nunca se falou tanto em experiência do usuário como se fala hoje. Então, é justamente para promover essas experiências que nós temos técnicas que vão nos auxiliar. Então, a gente sai do campo do empirismo, do acerto e erro, e a gente vai para um projeto que ele é mais conciso, que ele é mais semântico nesse sentido. Já que você falou sobre as técnicas, foi, eu acho que uma das perguntas que eu mais recebi. Acho que vale a gente falar sobre as técnicas, né? Porque fica muito... É muito bonito, mas qual é a técnica de fato? O que se faz, né? Como o que se é faz? isso? Perfeito, perfeito. Então a gente vai entender assim, ó. Quando a gente fala de neuroarquitetura, a primeira coisa que a gente vai entender é que nós, né, somos arquitetos que estamos estudando neurociência e fazendo traduções para arquitetura. Nós não somos neurocientistas. Esse movimento é um movimento que sempre existiu há muito tempo. Entender esse usuário, como que o usuário procede nos espaços, sempre houveram estudos nessa linha, e agora esses estudos vão nos dando resultados que a gente pode chamar de técnicas, né? A gente começa a relacionar isso. Então, por exemplo, uma das técnicas que a gente usa, eu vou tentar fazer relação com o passado para ir ficando claro. Uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, é uma técnica que a gente chama de wayfinding. O wayfinding é a técnica que você usa para auxiliar as pessoas a se moverem no espaço de uma forma mais ordenada ou propositada. Vamos fazer um parênteses aqui, que a primeira área da arquitetura que se apropria de neuroarquitetura é a arquitetura comercial. Porque a arquitetura comercial, ela precisa que o projeto entregue um resultado, né? Esse resultado é uma experiência qualificada ao usuário, é promover aquele usuário um bem-estar específico naquele ambiente, é fazer com que ele tenha, de inúmeras formas, uma melhor absorção das informações que ele recebe, para que ele possa fazer as suas análises. Então, a arquitetura comercial sempre buscou muito isso, qualificar os seus espaços para os seus usuários. A técnica de wayfinding, por exemplo, é uma das técnicas que a gente usa em layout e em movimento, para que a gente possa ter um ordenamento das pessoas dentro daquele determinado espaço. Essa técnica, que hoje a gente chama de wayfinding, ela está muito ligada ao que a gente chama de GPS mental. O nosso GPS mental é o que faz com que a gente se guie dentro de determinados ambientes. Mas isso começou a ser estudado lá na década de 60 e 70 pelo Kevin Lynch, que é um arquiteto e urbanista, e na época ele queria saber como que as pessoas se orientavam no meio urbano.
Então, Sim. nós designávamos no meio urbano marcos, a igreja, a praça, a esquina da Casa Amarela, enfim, e aí, através desses marcos, a gente sabia, mesmo numa cidade que nunca tínhamos ido, a gente sabia, tendo observado alguns pontos, como retornar a outros A pontos. outra. Então, antes de existir o GPS digital que a gente usa no carro, no celular, enfim, já se trabalhava um GPS mental, que hoje é uma técnica que a gente chama de Wayfind. Essa é uma, né? A gente tem também técnicas que a gente utiliza prosêmica. Prosêmica é o quanto eu me permito relacionar com os objetos ou com as pessoas que estão ao meu redor em termos de distanciamento físico, aonde eu tenho maior permissividade e menor permissividade. Isso fica mais claro quando a gente fala de pessoas. Então, vamos imaginar que eu encontre uma pessoa que é uma desconhecida e eu estou a encontrando pela primeira vez. Muito provavelmente eu vou chegar muito próximo a ela, eu vou cumprimentá-la e eu vou me afastar novamente. Uhum. Eu e ela estamos dizendo assim: eu tenho meu espaço, você tem o seu, ainda não nos permitimos mais proximidade. Mas se você encontrar uma amiga sua, uma amiga que você gosta Tá tudo muito, que tem junto e ótima, misturado. exatamente, você abraça e já fica bem juntinho colado, você cochicha alguma coisa, ou seja, a prosêmica diz assim: a essa pessoa é permitida uma proximidade maior, aquela pessoa não. Mas nós desenvolvemos também essa mesma relação com o ambiente, com o espaço. E aí entram elementos de desenho, de formas, que fazem com que determinados objetos ou determinada composição espacial me seja mais convidativa a uma aproximação ou não. Isso está ligado também para a gente ver como a neuroarquitetura ela mergulha em vários segmentos. Então, a gente já falou aqui da parte da saúde, que entendeu o Uhum. funcionamento do cérebro, a neurociência, mas a gente vai pegar também a questão da psicologia, psicologia comportamental, como que a gente desenvolve isso, e a gente pega também estudos que já existiam e que começam a se somar aqui, como a Gestalt, por exemplo, que já trabalhou sempre a questão da forma, a questão da estilística da forma, se aquela forma é mais convidativa ou não. E a gente traz para um campo muito interessante, que é a chamada teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia. Inclusive, é em cima dessa teoria que o livro que eu estou finalizando agora, ele faz a grande tradução de todas essas questões, entre aspas, emocionais, de sensações, sentimentais para o desenho. Porque a teoria da empatia, ela estabelece como que nós conseguimos desenvolver uma maior ou uma menor empatia com alguma coisa. E aí também entra, justamente pela Gestalt, que a gente trabalha com as formas e com a análise que nós fazemos das formas, pode entra tranquilamente em paralelo a isso o biofilismo. Porque quando a gente Tem fala de pergunta espaço... sobre isso. Ah, perfeito, vamos lá. Então você viu que já está misturando tudo, né? Porque a Sim. neuroarquitetura não é uma coisa pura, ela é um conjunto. Então, quando Voltando a gente fala... nessa coisa da técnica que você falou, só um parênteses aqui. A técnica utilizada para o projeto comercial e para o projeto residencial é a mesma? A mesma, não muda nada. O que muda são os objetivos, né? É. Então, Tá. por exemplo, no comercial, no corporativo e no residencial, eu vou utilizar as mesmas técnicas. É que cada um tem um perfil. Então, no comercial, eu vou ter um perfil de mais resultado, né? Qual é efetivamente a experiência que eu quero passar para a pessoa em determinado momento. Eu tenho um resultado mais aprimorado. No residencial, eu vou ter os mesmos resultados, a mesma idealização de resultados, mas ali é com uma carga menor, porque é o templo que a Menos pessoa usa, pessoas é onde também. ela se resguarda, exatamente. Mas eu posso utilizar as mesmas técnicas, inclusive no corporativo, não muda, porque nós estamos falando de humanos, nós estamos falando do nosso público. A Tá. diferença maior que a gente tem é que o residencial nos dá uma coisa que o comercial não nos dá. No residencial, nós temos a oportunidade de investigar o indivíduo, exatamente aquela pessoa. E no comercial, a gente trabalha o que a gente chama de público-alvo. Então, lá eu preciso fazer um recorte, porque a gente não consegue o todo mundo não existe, nós temos um recorte. E a esse recorte nós delimitamos uma persona, a gente cria uma persona, para quem eu vou trabalhar nesse espaço comercial. A persona, ela passa por algumas linhas de raciocínio. Então, a gente vai ter a montagem de um arquétipo, que é Sim. como que essa pessoa enxerga o mundo. A gente vai passar por um momento de linguagem,
como que essa pessoa se comunica com esse mundo, e a gente vai passar por uma fase de apropriação, como que essa pessoa se apropria desse mundo. E aí a gente gera uma persona. Essa persona, ela ainda é coletiva. Eu não consigo chegar na unicidade no comercial, mas eu acerto muito tendo uma persona bem delimitada. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que uma determinada loja, por exemplo, a sua loja, vamos imaginar que eu, você e algumas outras pessoas sejamos o público-alvo da sua loja. Você tem uma persona muito bem estabelecida, essa persona, várias pessoas se encaixam nela. Quando eu entro na sua loja, eu vou achar ela incrível, eu vou achar ela muito bem montada, ela de um extremo bom gosto, porque ela está conversando comigo Uhum. especificamente. Que E é o as outras pessoas que público-alvo. Exatamente. E as outras pessoas vão achar a mesma coisa. No entanto, cada um de nós pode escolher peças diferentes. Sim. Essa peça é muito a minha cara. Ao passo que a pessoa que está ao meu lado, que está achando tudo igualzinho a mim, pode dizer: não, realmente a peça é bonita, mas eu preferiria a outra. Então, a gente acerta o conjunto, e aí esse conjunto está muito bem acoplado, muito bem desenhado e estruturado para o público-alvo, mas dentro desse público-alvo tem as unicidades. Se for uma loja de roupas, por exemplo, uma marca que você está habituado a utilizar as roupas, você já conhece muito bem as lojas, quando você chega nessa loja não quer dizer que você vai gostar de 100% das peças. Terão peças que conversarão mais com você. Todas estão dentro da sua linha de aquisição, mas naquele momento você vai adquirir essa, né? Então aí por isso que a gente chama de construção de persona. A gente pega um bloco, um conjunto de pessoas, que é o nosso público-alvo, mas dentro dele tem as suas unicidades, que é o modo como eu enxergo cada coisa, né? E aí a gente vem com inúmeras outras técnicas da parte construtiva também, da parte de arquitetura. Ano passado, eu lancei o selo NeuroArch, que ele trata de neuroarquitetura, neurodesign e neurolighting, porque a gente consegue levar para esses três segmentos a mesma linha de raciocínio, cada um vai ter uma aplicabilidade, né? Mas, enfim, eu já estou misturando os assuntos aqui, porque eu vou engatando, fica à vontade para me frear aí, Não, Gisele, é e bom porque puxar, e você vai puxar para falando as e eu tô perguntas. aqui olhando a minha lista de perguntas que eu recebi Boa. e aí eu vou tentando encaixar. Mas é bem legal você já ir montando mesmo, porque eu acho que dá continuidade e as pessoas vão entendendo melhor. Perfeito. Você disse que tinha uma pergunta sobre o biofilismo, né? Sim. Você pode ir É, até falando aí sobre o biofilismo, porque é basicamente o quê? As pessoas, elas falam de biofilismo, que entra bem basicamente também, tem muita gente que eu percebo que fala sobre biofilismo, mas eu acho que pensa só no planta. Foca só na planta. E biofilismo é muito maior que isso, né? É muito muito mais, muito mais, mais. é muito além. E eu acho que vale E super também você explicar o biofilismo e como que ele entra aí nesse mundo da neuroarquitetura, entendeu? perfeito, perfeito. Até alguns dias atrás eu fiz uma live com uma super profissional da área, que é a Catarina Macedo, da Spirale, lá de Brasília, e ela é uma unanimidade, né? Ela é uma sumidade no assunto. O biofilismo, quando a gente trata de biofilismo, vamos entender já o início, Só né? uma Bio, pergunta, o nome, tem uma sim, arquiteta aqui, a Ana Lúcia, perguntando qual é o nome do selo. NeuroArch. neuroarc. Tá? Depois, se você me permitir, eu vou até digitar ele aqui, mas entrando no Pode, meu pode. perfil, já tem acesso a ele lá. Tá? Aqui. Foi? Foi. Foi. Bom, então quando a gente fala de biofilismo, a gente começa a entender que é o bio, é vida. E vida não é só a planta, é tudo. Então, a premissa básica do biofilismo é nós trazermos a maior quantidade possível de vida para o Uhum. espaço. Essa vida, ela nos inclui, porque quanto mais vida, mais vivo eu me sinto, né? Então, a gente tem a questão da parte natureza, que normalmente está aliado à parte da vegetação, do verde, ok, não tem problema, é uma das partes, mas a gente está falando também de iluminação natural, ventilação natural, a possibilidade de eu ter um espaço híbrido, ou seja, eu estou dentro, mas eu enxergo o que está fora. Melhor ainda se eu puder interagir com esse dentro e esse fora. Tudo que eu puder trazer de elemento vivo para esse espaço é biofilismo.
A gente vai entender também que o biofilismo também está ligado à organicidade desse espaço. Então, o modo como eu diagramei esse layout, ele é mais confortável a mim, ele é mais feito para mim. Aí a gente já começa a entrar de novo em Gestalt, em teoria de Eiffel, enfim. Então, a gente tem vários elementos que trabalham com isso. Nós temos a predominância no biofilismo para trabalhar com as metodologias diretas, que são as metodologias naturais. Usar iluminação natural, ventilação natural, vegetação natural, mas às vezes nós estamos em ambientes envelopados, por exemplo, e a gente não consegue fazer isso. Aí, nesse caso, a gente opta por condicionantes indiretas, né? E como normalmente isso acontece no meio corporativo, e aí como indireta, Muito. uma das coisas fáceis de fazer é a vegetação, então porque a planta você coloca lá e ok, né? Então ficou meio que gravado para as pessoas que biofilismo é colocar a vegetação, mas não, essa é uma técnica, nesse caso, apesar de ela ser um elemento vivo, eu estou trabalhando de forma indireta, porque eu ainda preciso de outras coisas para isso, né? A forma indireta me permite até mesmo trabalhar com gravuras, com imagens, com algum painel que traga esse movimento da natureza, mas toda vez que eu puder trabalhar com a linha natural verdadeiramente, aí eu estou indo mais para esse biofilismo, esse contato da vida, né, com a vida. Quanto mais eu puder fazer isso, melhor. E isso nos traz um prazer de estar, né? A gente gosta, nossa, imagina trabalhar vendo toda essa paisagem, enfim. Então, realmente a gente tem esse link. E aí isso causa em nós uma sensação de maior pertencimento, de maior aconchego, diminui os nossos níveis de estresse e assim sucessivamente. Tem uma pergunta aqui, ó, da Paty Alonso. Diga. A neuroarquitetura tem alguma relação com o Feng Shui? Diretamente, Patrícia, né? Isso. Patrícia, diretamente não. No entanto, toda e qualquer técnica que faça com que gere-se situações positivas e prazíveis para o nosso público pode ser inserido. É como se eu dissesse assim para você: para trabalhar com neuroarquitetura, eu tenho que ter biofilismo. Não, mas é um grande elemento que contribui. Então, se a gente pegar, por exemplo, a cidade de Singapura, a cidade de Singapura é todo o ambiente setorial da cidade, que é um setor business, que a gente tem grandes empresas, que a gente tem grandes bancos, a gente só tem uma parte business naquele setor. Todos os prédios, por uma questão cultural, atendem intrinsecamente a questões de Feng Shui. Sério, E eu não aí sabia vem disso. verdade, verdade. Eles têm isso muito, a cor, a posição da porta. Então, se a gente estando em Singapura, se a gente conhecer a ideologia dos prédios, obviamente é uma aula de Feng Shui, porque a gente percebe todos os elementos muito presentes ali. Então, isso também é uma técnica que se utiliza, porque culturalmente, para eles, isso é muito importante. Então, quando eles encontram isso muito bem organizado, nossa, as pessoas se acomodam muito mais rapidamente a isso, tem uma aceitação maior, então é utilizado como uma técnica que me auxilia nesses processos. Mexeu no campo neural, está falando de projeto, a gente está trabalhando com neuroarquitetura também. Não que a gente tenha que utilizar Feng Shui, mas ele pode vir a ser um mecanismo, né? Assim como o Como se fosse um biofilismo e aliado, em né? outros. Exatamente, exatamente. Tudo aquilo que contribui e que a gente sabe que vai trazer isso, principalmente quando as pessoas ou solicitam ou sabem que aquilo está acontecendo, se isso for prazeroso para elas, a gente já está ganhando pontos nesse sentido. Todas as técnicas que nos auxiliam nisso vão ser importantes. Até se você me permitir, Gisele, talvez fique bem nítido a gente conversar sobre neuroarquitetura e entender por que ele é tão múltipla. Eu vou trazer aqui uma contribuição que vem da linha da psicologia junto com a filosofia, né? Para você ver que realmente é um mar de informações. Nós, enquanto humanos, nós nos relacionamos com isso de uma forma rasa para dar tempo da gente conversar. Nós, enquanto humanos, nós nos relacionamos com o mundo externo através de três campos. Nós temos o campo da emoção, que é o campo sensorial, que são as coisas que eu sinto. Eu tenho o campo cognitivo, que é o que eu entendo por vida, o que eu vivenciei ao longo da minha jornada e os conhecimentos que isso me trouxe.
e o meu campo comportamental. Então, esses três campos eles estão sempre alinhados em conjunto e um starta o outro. Não existe uma regra, mas normalmente é assim. O campo emocional, que são as minhas sensações, ele me dá uma informação, positiva ou negativa, ele me dá uma informação. O meu campo cognitivo, que é o que eu conheço por vida, traduz essa informação para me gerar um comportamento. Então, se eu tiver, por exemplo, chegando num espaço onde eu encontro vários amigos, várias pessoas que eu gosto, eu tenho uma sensação assim, cara, esse encontro vai ser fantástico. E aí o meu campo cognitivo traduz isso para um comportamento. Não, já vou lá, já vou chegar com os meus amigos, já vou começar a conversar com eles. Então, o meu campo sensorial trabalha com as emoções, é traduzido pelo cognitivo e levado ao comportamental. Então, na arquitetura, a gente está sempre buscando esse comportamental. Como que eu quero que as pessoas se comportem? Como que eu quero que elas se sintam? E para eu poder chegar no comportamento, eu tenho que gerar sensações nelas. Então, quando eu gero sensações específicas, eu sei, de acordo com o meu público-alvo, qual vai ser a tradução para um comportamento, né? E aí a gente consegue fazer isso. De novo, o espaço comercial ele trabalha muito em cima disso. E tem um exemplo que eu sempre cito, porque deixa bem claro, que é quando você está diante de uma loja, por exemplo, que tem uma montagem mais suntuosa, mais sofisticada. Nós entramos nessa loja falando mais baixo, gesticulando menos, nos movimentando mais devagar. Se nós Pura chegamos em uma verdade. outra loja, se nós chegamos em uma outra loja, essa loja, sem citar nomes, é uma loja assim, bem express, bem rápida, chega, pega suas coisas, paga e vai embora, eu entro em outro Falando formato, alto, gesticulando. gesticulando mais, exatamente. Então, assim, em tese é o lori, mas na prática eu tenho um lori condicionado a um espaço e outro lori condicionado a outro espaço. Por quê? Porque esses espaços eles me geram emoções, sensações que eu traduzo e essa tradução me leva a um comportamento. É isso que a neuroarquitetura faz. Só que isso de uma forma agora racional. A gente coloca isso em projeto, né? Mas vamos lá, senão a gente não vai conseguir atender a sua lista aí. Não, tem muita pergunta e tá subindo outras aqui. A Vamos embora. Jura, não, acho que a gente não consegue responder todas, tá? Via da luz, conceito. Você acredita que o Neurolight será amplamente usado no futuro? E como posso fazer essa relação com a neuroarquitetura? Tá. Então, assim, de novo, sempre houve um bom projeto luminotécnico e o Neurolight, né? O Neurolight é quando a gente começa a trazer essas condicionantes neuro, de novo, para o projeto. A gente hoje tem duas linhas de trabalho em cima do Neurolight. Uma que vai muito para a parte biológica, porque a gente já tem hoje estudos que mostram que a gente tem um campo que ele é visual e um campo não visual, mas ainda perceptivo, vai muito para a biologia. E a gente tem o campo da dinâmica técnica de projeto, onde a gente consegue fazer concentrações de estímulo às sensações para chegar em um comportamento. Então, hoje a gente está indo por essas duas linhas paralelas. Eu acredito que ele vai evoluir muito ainda, toda a neuroarquitetura vai evoluir muito, porque ela ainda está muito inicial, né? Mas essas técnicas de iluminação elas vão cada vez mais se aprimorar em cima disso, né? Em como nós trabalhamos as questões que eram técnicas para uma forma também de neuro. A luz ela nos condiciona, né? Bem rapidinho de novo para dar tempo. Se nós chegamos, por exemplo, Fica em calmo, um. porque não vai dar tempo, tá? Vamos lá, então. Se nós chegarmos em um espaço, por exemplo, um restaurante, e esse restaurante ele for iluminado mesa a mesa, e visualmente nós percebemos que todas as mesas têm o seu campo lumínico, quando eu sento a essa mesa, se eu sentar com a Gisele, muito provavelmente eu vou conversar com a Gisele em um tom mais sereno, numa intensidade que apenas ela ouça, e o ambiente fica um pouco mais restrito. Se eu chego em um espaço onde a iluminação é mais generalizada e eu não percebo essas setorizações, eu tendo a falar um pouco mais alto, eu me expresso mais, porque eu não tenho delimitação de campo visual. Então, aqui é só um pequeno exemplo de como o Neurolighting pode ser trabalhado na questão projeto. Mas veja bem, eu estou passando uma régua assim para a gente poder falar, mas tem muitas Sim. outras possibilidades, né? Já que você falou aí de emoção, sentidos e tudo mais, tem uma pergunta. Faz parte do campo de estudo da neuroarquitetura estimular os 5 sentidos do indivíduo?
Total. O campo sensorial é o campo que mais nós trabalhamos nisso. E aí a gente está falando exatamente dos 5 sentidos. A gente está falando muito da visão, porque é arquitetura, design é visão, mas a gente está falando da visão, a gente está falando do olfato, a gente está falando do tato, da audição, a gente está falando de paladar, está falando de tudo. Então, por exemplo, se eu chego na loja da Gisele, provavelmente eu vou encontrar uma musiquinha de fundo e essa música me traduz o espaço. A Gisele não vai colocar nesse espaço uma música que não traduza o espaço dela. Então eu Exatamente. já faço uma ligação sensorial auditiva com a visual. Muito provavelmente, muito provavelmente não, muitos espaços comerciais ou não, a gente encontra, por exemplo, uma odorização específica. Nossa, o cheirinho, a Sim. gente tem, inclusive, sem citar nomes, tem lojas que a gente até compra o E a cheirinho gente daquela já loja para levar sabe para qual é a casa. loja, né? Então, assim, às vezes você vem caminhando pelo mall do shopping, quando a gente podia caminhar no mall do shopping, a gente nem viu a loja, mas já está sentindo o cheirinho da loja. Então, essas questões dos 5 sentidos, elas são muito utilizadas porque nós trabalhamos muito em neuroarquitetura com uma coisa chamada memória afetiva. A memória afetiva é quando eu, mesmo que de uma forma não intencional, eu vivencio algo e aquele algo me marca de alguma forma, em um outro momento ele vai ser importante para mim. Por exemplo, eu estou passeando por um shopping, de novo vou ficar no comercial porque lá isso é muito óbvio. Sim. Eu estou passeando por um shopping e eu passo na frente de uma loja feminina. Eu não sou o público-alvo dessa loja, ela não foi desenhada para mim, ali não tem nenhuma técnica de neuroarquitetura para mim. Mas foi trabalhado nesse espaço uma técnica que a gente chama de psicofísica. Psicofísica é quando eu faço um link muito forte da psique do usuário com o espaço físico. Se essa psicofísica foi bem montada, mesmo eu não sendo o público-alvo dessa loja, a loja me chama a atenção. Nossa, que loja interessante, que loja bonita. Mas eu nem entro na loja, eu vou embora. E aí, um determinado dia, eu vou encontrar a Gisele. Nossa, eu vou levar um presente super legal para a Gisele. De qual loja eu lembro? Ficou lá Daquela que me guardadinho. chama. Exatamente. Isso a gente chama de memória afetiva. Então eu faço esse link. E essa técnica de memória afetiva, ela é utilizada porque hoje na parte comercial nós trabalhamos com o que a gente chama de consumidor e o que a gente chama de shopper, que são diferentes. Uhum. O consumidor é aquele público-alvo que a loja foi desenhada para ele. E o shopper é aquele que, por inúmeras razões, uma delas pode ser a memória afetiva, ele vai naquela loja e compra, mas ele não é o público-alvo. Então, nesse mesmo caso, que eu citei agora no exemplo, se eu chegar nessa loja para comprar um presente para a Gisele, eu sou um shopper, eu não sou consumidor, porque eu não sou o público-alvo da loja, eu não frequento a loja, mas ela me acionou de uma forma X, que eu vou até ela, compro o produto e chego até a Gisele. Gisele, achei isso aqui a sua cara. E apresentei. Ela é o público-alvo da loja. Eu sou, que é a consumidora, eu sou o shopper. Então, essas técnicas existem justamente para eu poder ampliar a minha rede de alcance, não só meu público-alvo, mas chegando também aos shoppers, né? Se eu estiver Sim. correndo, você me freia, tá, Gisele? Não, tem mais uma aqui da Mari. A abordagem do design centrado no homem é o estudo na neuroarquitetura. Também trabalha em criar ambientes empáticos para as pessoas. Exatamente. Essa linha segue. Perdão, qual é o nome, Gisele? Mari. Mari. Mari, essa linha é uma das linhas que, desde a publicação do Norman, começou a se falar muito de design emocional. Esse design emocional ele está muito centrado nisso, no usuário, na experiência do usuário, o que a gente vai promover ao usuário, mesmo não tendo, na época do lançamento do livro, uma ligação direta com a questão de neuroarquitetura, que são esses estudos que a gente está falando. Mas é totalmente vinculado ao mesmo tipo de trabalho, né? Como que você gera através do mobiliário, da disposição do mobiliário, que é o layout, ainda na disposição do mobiliário, o modo como me movimento dentro desse layout, tudo isso está intrínseco à geração de experiências desse usuário. Quanto melhor isso for programado, entendendo quem é aquela pessoa, melhores são os resultados. Ótimo. Já que a gente está falando aí de neuroarquitetura e iluminação é uma coisa super importante nesse meio, e você domina bem,
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a influência da iluminação e o que ela pode trazer de benefício. Que eu acho que a iluminação, eu falo que iluminação é tudo, né? Às vezes você É, tem um ambiente que tá ali mortinho, você ilumina de uma forma correta e fica uau! Parece que deu vida, literalmente, né? literalmente, né? Até a gente brinca, né, que luz é por baixo 50% de um projeto. Porque se você tiver um projeto incrível e você mal iluminar ele, matou o projeto. É E se verdade. você tiver um projeto ali, ok, normal, mas você colocar uma mega iluminação nele, você, como você disse, você traz a alma para o projeto, né? A luz, ela tem esse dom. Exatamente. Na Neuro, a gente trabalha muito isso porque a iluminação ela está totalmente ligada não apenas aos campos perceptivos, aí no caso aqui é a visão, né, Uhum. intrinsecamente, mas ela está ligada também às outras percepções que nós temos. Quando a gente fala de linha construtiva, que é como que a gente desenha para que determinadas sensações ou emoções sejam ofertadas ao nosso usuário, a iluminação ela entra dentro disso. Então, o modo como a gente desenha a luz, porque a luz ela é desenhada como qualquer outro elemento do projeto, né? Eu sempre brinco, qual é o passo um para você fazer um bom projeto luminotécnico? É esquecer lâmpada. Esquece lâmpada, não existe lâmpada. Quando Uhum. você começa a pensar em lâmpada, que lâmpada eu vou usar, que tipo de luminária eu vou ter, você está dando um passo para o insucesso. Primeiro a gente desenha a luz, que luz eu quero, o que que eu preciso para esse espaço como luz, qual é a alma que eu quero dar, como a gente está falando, né? Então a gente tem assim todo um movimento feito para traçar essa luz em alinhamento com isso. Claro que tem as questões técnicas da luz, a temperatura de cor, o IRC, que são elementos do projeto luminotécnico em si. A gente chama de projeto luminotécnico porque é um técnico de luz, né? Mas quando a gente está falando no campo sensorial, a gente já começa a perceber isso, né? A suavidade da luz, ou a rigidez da luz, ou a naturalidade da luz. Então, de acordo com a proposição que nós temos, a gente vai ter também isso traduzido e acoplado no projeto via luz. Então, a arquitetura do espaço, o design do móvel e a iluminação que a gente vai promover a esses outros dois elementos é fundamental que andem em conjunto. Do contrário, a gente não tem essa assertividade. Eu posso construir várias técnicas de neuroarquitetura no espaço e o projeto luminotécnico destruir todas, né? Por exemplo, eu posso estar trabalhando com uma linha vertical ascendente, a gente não vai ter tempo aqui de falar, mas eu posso estar desenhando com uma técnica de linha vertical ascendente e a iluminação está descendente, quer dizer, ela acabou de matar o que o projeto desenhou. Então, eu preciso ter um alinhamento de todos os setores, e aí tem que conhecer tudo isso, né? Uma das premissas do livro, e aí estou só comentando assim porque faz parte, né? Foi trazer esse abarcado aí de 20 anos de pesquisa, justamente para que a gente tenha, quando chega lá na teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, é ter mecanismos. Porque eu percebo muito que os profissionais, principalmente as pessoas que vão lá no direct e conversam comigo por outros canais também, Lori, mas como é que faz? Né? Todo mundo quer saber como faz. Então, É de nada verdade. adiantaria eu trazer um livro para o mercado que só fala de neuroarquitetura, mas não diz, olha, você vai pegar a sua lapiseira e você vai fazer isso. É isso que os profissionais querem. Esse Inclusive, ponto. até recebi uma pergunta da Karina, que ela tá aqui mandando coraçõezinhos. É, Obrigado, se Karine. você indica algum curso, alguma coisa, mas aí vale, de repente, futuramente já comprar o livro do Lori, com algumas Também. dicas. Você sabe que antes da pandemia ter se instaurado, a gente sempre teve projetos com entidades de classe, com grupos de lojistas, enfim, de ir às cidades e promover laboratórios, né? Então, a gente passa um dia inteiro, onde no período da manhã a gente conhece todas as técnicas, o que que elas geram, como que nós as traduzimos, o que que é cada tipo de comportamento, enfim, e no período da tarde, uma vez tendo entendido isso, a gente projeta, a gente é mão na massa mesmo, né? Então, isso é algo que a gente faz, a gente, de repente, depois pode passar uma lábia na Gisele para a gente montar alguma coisa em São Eu tô Paulo, dentro para a nessa gente fazer daí, hein? Eu acho sobre que vai isso. ser bacana. Perfeito, com certeza.
E conhecimento, né? A gente precisa, inevitavelmente, para a gente poder entender isso tudo, porque não adianta eu dizer, por exemplo, assim, ó, vamos pegar uma técnica, vamos ter agora de linha construtiva vertical ascendente. A pessoa mecanicamente vai lá e faz, mas ela não sabe por que ela está fazendo, o que aquilo resulta. Eu preciso ter um respaldo anterior, né? Porque a gente percebe que a linha construtiva, ela nada mais é que o esqueleto do projeto. Como eu vou encapar isso faz parte da dinâmica estética do projeto, mas é o encapamento certo. É isso que faz muitas vezes que a gente veja uma coisa muito legal e a gente tenta acoplar no nosso projeto e parece que não encaixa. Não encaixa porque a gente trouxe a coisa e não a ideia da coisa. A hora que eu entendo por que eu achei aquilo legal, eu consigo trazer essa ideia de uma forma, inclusive, diferente daquela que eu vi. Mas eu entendi o porquê que aquilo me gerou aquela sensação de, nossa, que interessante. Então, o processo que a gente faz é esse, né? Até esses dias a gente estava brincando com a equipe do escritório, uma das pessoas que estava fazendo a revisão do livro, eu não sei agora Já porque eu estão estou perguntando diagramando. aqui qual é o nome do livro, hein, Lori? O nome do Não livro é lançou NeuroArc. ainda, gente. Não lançou ainda. Ele ainda está no forninho. Ele era para ter saído agora. Pode ter certeza que o mais ansioso sou eu. Era para ter saído agora. A gente está na fase da diagramação final que o Covid nos atrapalhou um pouquinho, mas a gente vai Ô, trazer ele logo, Lori, eu logo acho que aí. a gente Sim, já montou uma turma só nessa live aqui na Sierra, Gabriel, viu? Já perfeito, estou montei. dentro. Super dentro. Vamos organizar assim. Aí, como eu comentava, essa pessoa que estava fazendo uma das revisões do livro, quando chegou lá no final, chegou na parte de bibliografia, em arquivo de Word, são 12 páginas de bibliografia. E aí a pessoa comentou assim, nossa, a pessoa que leu seu livro vai economizar anos de estudo, porque você trouxe tudo isso para uma obra só, né? E realmente Eu a ideia é falo, é essa, uma é live trazer um. falando de você. Tá vendo só? Então a ideia é justamente isso, né? Mas lá entra a base inicial, mas depois entra a técnica precisa mesmo, como que faz, como que lê o que fez, né? Enfim, e aí a gente tem um arsenal de coisas aí para contribuir. Qual que é a relação... Ah, não, peraí, que tem uma outra pergunta aqui que apareceu que é Diga. bem legal. Como a neurociência pode ser usada contra a depressão barra ansiedade? Interessante. Tá. Interessante. Na verdade, assim, ó, a neuroarquitetura ela vai estar muito embasada em como a espacialidade vai promover sensações ou emoções para as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender que isso é uma via dupla. Às vezes, a pessoa está adoentada, vamos chamar assim, ou às vezes o ambiente está adoentado. Quando a gente tem um ambiente que ele nos adoece, aquele ambiente que ele não é aprazível, que ele nos sufoca, que ele nos Isso é oprime, fácil independente, detectar, né? muito fácil, muito fácil. Principalmente em meio corporativo, isso existe muito, que as pessoas são obrigadas a trabalharem naquele espaço e ele é confeccionado daquela forma. Uma das grandes contribuições que a gente teve no planeta foi a filosofia Google de espaço corporativo, né? Porque eles buscaram muito a questão de trabalhar os ambientes saudáveis. De novo, qual é o problema? É a gente entender o propósito. Porque depois do Google, aconteceu muito o que eu chamo de fazer espaços coloridos, mas as pessoas continuarem cinzas. Não adianta. Você Verdade. pegar a ideia e trazer, sem você entender quem é aquela pessoa, o que é descontração para aquela pessoa, o que é a parte saudável do ambiente para aquela pessoa, não adianta eu ter uma mesa de pimbolim no espaço que ninguém usa pimbolim. Tem que entender É quem está ali dentro do desperdício. espaço, né? Exatamente. Então é a filosofia da empresa, é a filosofia daquele time. O que vale para um time não vale para o outro. Então são perfis diferenciados. Muito provavelmente o perfil das pessoas que estão no departamento financeiro não é o perfil de pessoa que está no departamento de criação. São linguagens diferentes, são assertividades diferentes. Não é que um seja criativo e o outro não. É a demanda necessária para aquele momento. Um exige muito mais concentração, o outro existe muito mais movimento, existe muito mais liberdade naquele momento. Então, a gente precisa entender muito, muito esse formato. Mas, em relação à pessoa que está adoentada,
e isso pode ser a depressão, mas também pode ser uma doença física, nós temos, principalmente a área da saúde, hoje trazendo muito esses quesitos para os espaços. A gente já tinha de novo isso lá atrás, se a gente pegar toda a rede do Sara Kubitschek, né, do Hospital Sara Kubitschek, Uhum. a gente percebe que sempre teve uma questão de humanização dos espaços, de permeabilidade dos espaços, de permissividade nos espaços, e isso se aprimorou muito de muitos anos para cá, principalmente porque outras técnicas podem ser utilizadas dentro disso. Então, esses espaços começam a ser promovidos para que o espaço em si seja um promotor desse auxílio na melhora. Mas, de novo, a gente tem que entender quem é essa pessoa, qual é a dor dela, porque senão a gente pode propor algo que é saudável para alguém, mas não necessariamente para aquele público, né? Então, tanto é que grandes redes hospitalares que hoje trabalham esses quesitos, a gente projeta alas diferenciadas, né? Porque aí você vai ter públicos diferenciados, inclusive para determinadas populações que a gente chama de vulnerável. Então, por exemplo, tem um hospital no Canadá, vou ver se eu consigo recordar o nome dele aqui. Ele é um hospital infantil e as alas desse hospital, todas as alas são temáticas. Então, uma ala é floresta, a outra ala é oceano, a outra ala é circo. Então, por exemplo, se uma criança se perder dentro do hospital, você só pergunta assim para ela: de onde você veio? Você estava no oceano? Você estava na floresta? Você estava no circo? Legal. Fica muito fácil de levar a criança de volta. Aí, de novo, é uma técnica de wayfinding, de como você vai traçar esses equilíbrios de organização espacial, né? Mas sim, é totalmente utilizável, mas a gente precisa entender primeiro para quem e qual é o resultado que a gente quer trazer, né? Vamos lá. Tem mais uma aqui que estão perguntando qual que é a relação da neuroarquitetura com a neoplasticidade do cérebro. Tá. A neoplasticidade, na verdade, é assim, ao longo da vida, as nossas experiências, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente vivencia vai nos moldando. Então, nós vamos trocando de crença. Então, quando nós éramos bem pequenininhos, a gente acreditava no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Essas crenças foram mudando. Então, essas trocas de perspectivas de mundo fazem com que a gente gere a neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, ela de uma forma biológica, ela vai ser explicada, porque aí a gente tem vários movimentos que tem a ver com a composição das conectividades neurais, enfim, aí a gente entra bem no campo biológico, mas para nós vai mostrando o quanto as pessoas se alteram em relação à sua percepção de mundo ao longo da sua existência. Tanto é que hoje já se fala também de epigenética, que é quando ao longo da existência você pode ter comandos genéticos que sejam alterados, isso pode ser não necessariamente transmitido, mas isso pode ser detectado, né? Então aí a gente está indo para esses dois campos. Isso faz com que ao longo da vida nós mudamos o nosso fato de nos relacionarmos profissionalmente, mudamos o modo de nos relacionarmos amorosamente com amigos, o modo como hoje eu habito, daqui a alguns anos eu posso... Quer saber de uma coisa? Vou procurar uma casa um pouco diferente daquela que eu sempre habitei. Então, essa neuroplasticidade, ela vai sendo utilizada na neuroarquitetura como modo evolutivo. Como a neuroarquitetura ela ainda está vinculada às questões de espaço, espacialidade e movimento, quando a gente fala de projeto, a gente está pensando ainda no movimento momentâneo, porque a gente está naquele momento fazendo aquele projeto para aquela pessoa. No entanto, a arquitetura já provou, os estudos já provaram que o espaço construído, o espaço físico, ele pode me alterar ao longo do tempo. É isso, por exemplo, que faz com que as pessoas adoeçam num determinado espaço, né? Eu convivo um dia, ok, uma semana, E a ok, um influência que o mês, tudo espaço bem. tem na pessoa, né? Exatamente, que é o que a gente chama de influência de longo prazo. E aí isso pode vir a ter uma questão de Lourinho, deixa eu neuroplasticidade. só Então, te cortar sim, rapidinho. A gente por está indo favor. para os 3 minutos finais. Passou muito rápido. E eu vou te contar, a gente não Eu respondeu falo nem muito, né, metade Gisele? das Perdão, perguntas. perdão. Perdão, eu falo muito, Gisele. A gente ficaria aqui 2 horas falando tranquilamente, tá? Sem Oh, sombra de dúvidas.
Porque a gente, juro, ó, a gente só respondeu o que tá ticado, tá? Tá faltando. Nossa. Mas me perdoe, é que eu falo muito, me perdoe. Então aqui falando, quero mais tempo, ó. 1000 horas falando. Ó, faz outra live com ele. Vamos fazer sim. Super bom, né? Eu acho que para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu acho interessante, assim, e eu acho que você podia falar rapidinho, só pra gente não ser desligado na cara, né? Perfeito. A faculdade não ensina neuroarquitetura. Para quem quer começar a fazer, como é que faz? Tá, primeira coisa é assim, ó, não mergulha na neurociência pura, porque vai ter um baque muito forte, porque é muito pesado. Começa com algumas leituras mais leves. Eu vou citar aqui algumas coisinhas que são bem leves e depois pode aprimorar, tá? O livro que eu citei agora há pouco do Norman, O Design Emocional, ele é bem tranquilo, é uma leitura super boa. Dali, tá? Perfeito. Tem um outro chamado Arquitetura da Felicidade. É um livro assim de uma leitura muito tranquila, traz vários pressupostos. Então eu tô passando, e todos eles são livros assim bem acessíveis para serem comprados, não tem nada demais. Quando quiser começar a mergulhar um pouquinho mais no mundo da neuroarquitetura em si, tem a ANFA, que é a Academia de Neurociência Aplicada à Arquitetura. Eu vou colocar aqui ANFA. E aí, no site deles, a gente encontra muitos artigos sobre neuroarquitetura. A ANFA é a maior referência mundial que nós temos hoje e ela se consagra porque ela traz neurocientistas conversando com arquitetos. E aí os projetos são feitos em conjunto. Inclusive, esse ano fui agraciado, eu junto com a Carolina Ogura e com o Maurício da Lastra, a gente pegou toda a pesquisa que deu origem ao livro, submetemos à ANFA e esse ano a gente vai apresentar ela a nível mundial. E aí estou muito feliz com isso, mas é uma referência assim que vai ajudar muito. O material que está publicado lá é de Faz o extrema seguinte, eu vou te pedir excelência. um favor. Me manda algumas sugestões que aí depois eu disponibilizo para todo mundo que estava aqui na live, que eu acho que é bem Perfeito. bacana E isso, quem para as pessoas quiser, que Gisele, ó, fiquem muito à vontade, pode entrar lá no meu perfil, @lori.crisel, manda no direct, respondo tudo com o maior prazer do mundo, sem problema E nenhum. só para Inclusive, e se só ficou para não alguma coisa de não desligar, responder, enfim. eu queria te agradecer por esse conteúdo incrível. E eu acho que a gente já está assim, meio que obrigada a fazer uma outra live, tá? Estou dentro. Grato eu pelo convite, obrigado pela sua gentileza, obrigado pelo carinho de sempre. Conte comigo para todos os projetos aí. Faremos quantas lives você desejar aí. Eu que agradeço. A gente tem muita coisa para fazer, porque, gente, para falar, porque ele tem um conteúdo incrível. Eu poderia fazer 50 lives que tem tema. Vamos embora. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Todo mundo mandou muita pergunta. Foi muito legal as perguntas. E Muito. aí, depois eu vou te mandar até algumas coisas. Não, não vou te mandar, não. A gente responde na próxima live, né? Perfeito, então. E se Boa, alguém né? ficou com alguma dúvida assim muito latente, manda lá no direct e respondo com o maior carinho do mundo, sem problema nenhum. Tá bom. Obrigada, viu, Lori? Tenha uma boa noite para vocês, todo mundo. Obrigado, eu, E aí eu Gisele. Tudo de aviso bom a vocês você. quando a gente for fazer a próxima live. E aí o Lori vai me mandar quais são as dicas, os nomes dos livros, tudo bonitinho. E depois eu disponibilizo para vocês. Tá bom? Obrigada, viu? Feito. Tchau. Obrigado, um grande abraço a você, abraço a todos. Tchau, tchau.